Aleluia, gente. Estamos aí para mais uma célula e hoje eu quero trazer uma palavra para vocês sobre oração e o subtema, se é que eu posso falar dessa maneira, né? Será esse: a maneira eficaz é aquela pela qual Deus sente a minha presença. Então nós vamos falar sobre oração, mas eu quero me ater a esse subtópico que é importante. Qual é a maneira eficaz de orar na qual Deus sente a minha presença? E aí você vai começar já me questionando, mas Carlão, como é que pode ser isso? Não é a gente que sente a presença de Deus? Não é assim que tem que ser, não é assim que a gente foi ensinado. Ah, não estou sentindo a presença de Deus. Ah, não estou sentindo aquele arrepio. Eu não estou sentindo, sabe, aquele fogo. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre Deus sentir a nossa presença. Pode parecer estranho, mas você vai me entender à medida que a gente for evoluindo. Amém? Em primeiro lugar, eu quero dar uma base bíblica para nós começarmos, e aí eu vou fazer uma introdução que vai ficar mais fácil da gente compreender o alinhamento que essa palavra tem para o nosso coração hoje. Eu não sei qual é o nível de oração que você tem, eu não sei o que você entende por oração, eu não sei como você ora, mas eu creio que depois dessa ministração você vai ter uma nova concepção, um novo posicionamento, um novo entendimento do que é a oração e da importância dela, de como fazer de uma maneira que você consiga não apenas tocar o coração de Deus, mas ser tocado no seu coração por Deus. Muitas vezes nós oramos pensando em mudar o coração de Deus. Eu falo para você que na grande maioria das vezes, nós oramos sim para que Deus mude o nosso coração. Amém? Nós muitas vezes estamos imaginando que vamos transformar as coisas espirituais para se acomodarem à nossa situação. Eu quero te dizer que na maioria das vezes o que vai acontecer é que a nossa situação vai ser acomodada e transformada para entrar na palavra. Amém? Eu queria dar esse texto para vocês, esses 3 textos que são os textos bases para a gente começar. O primeiro texto está em 1 de João, capítulo 5, versículo 14, essa palavra está escrita da seguinte maneira: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O segundo texto está no livro de Jeremias 29:13. E diz assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Esse todo vosso coração, né, essa palavra todo no original, no hebraico, lá do Antigo Testamento, é literalmente integral, tudo, o conteúdo todo, a plenitude, ok? Então, quando me buscares de todo o vosso coração. E o último texto para nós começarmos é o texto de João, capítulo 15, versículo 7, que diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu acho muito interessante, né? No nosso meio cristão, no nosso meio evangélico, muitas vezes as pessoas acabam segmentando partes de um texto ou até partes de um versículo, fixando naquilo que é mais interessante. Então, se nós eliminarmos uma parte desse versículo e só falarmos do final dele, no que tange dizer: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se nós apenas ministrarmos que se nós pedirmos tudo o que nós quisermos será feito por Deus, me parece que fica um pouco esquisito, porque nós acabamos desassociando a verdade que existe nisso. Então o que Deus está falando para nós aqui? Se nós estivermos nele e a sua palavra em nós, isso é um condicional, então o que nós pedirmos será feito. Aquilo que nós quisermos será feito. Por quê? Aquilo que nós vamos querer é a vontade de Deus, amém? Eu queria pegar hoje, gente, para a gente começar essa introdução, eu queria pegar emprestado um post do Juliano Som, que foi no Instagram dele essa semana, acho que ontem ou antes de ontem,
E na verdade esse post do Juliano Son, ele acabou por citar, né, a Philip Yancey, que é um escritor cristão, e essa colocação não foi dele, essa citação não foi dele, mas ele citou, né, esse texto de Philip Yancey que eu achei muito interessante, eu queria passar para vocês, e o Philip Yancey estava meditando, e ele escreveu da seguinte maneira: ocorreu-me certo dia que, embora me preocupe em saber se sinto a presença de Deus, pouco me interessa em saber se Deus sente ou não a minha presença. Talvez você nunca tenha pensado a esse respeito. Talvez o que nos move com mais profundidade é sempre que nós estamos num período de oração ou de meditação da palavra, ou algum momento chave que nós estamos buscando espiritualmente a presença de Deus, é literalmente nós sentirmos a presença dele. E você sabe, como eu sei, o que é sentir a presença de Deus, ter aquela paz que excede todo entendimento, ter aquela certeza no coração das coisas que vão acontecer, independente de a gente ter os sinais ou de não ter nada, literalmente não termos nada diante dos nossos olhos, mas nós temos esse entendimento de que quando vem essa presença do Espírito Santo, esse manifestar no nosso interior, me parece que Deus está falando conosco, Deus está nos acalmando, então é a presença de Deus nas nossas vidas. E Philip Yancey colocou isso de uma maneira muito interessante quando ele fala assim: nós estamos muito preocupados em sentir a presença de Deus, e não que esteja errado nisso, mas nós talvez nunca tenhamos nos questionado, né, em saber se Deus está sentindo a nossa presença ou não. Eu queria começar, gente, dando uma pincelada sobre isso antes de nós entrarmos especificamente na oração, porque muitas vezes a presença de Deus é mais preocupante para nós no sentido de nós termos as palavras certas para falar com Ele, como se isso fosse atrair a presença dele, do que nós termos um coração certo. Eu quero falar uma coisa interessante. A palavra de Deus diz que o Senhor não rejeita os seus, não vira as costas, não abandona. Quando diz lá, né, eis que estou convosco, né, até o fim dos séculos, até a consumação dos tempos. Quando Jesus diz que estaria conosco até a consumação dos tempos, ele está falando que ele está constantemente conosco. Então o fato de eu sentir ou não a presença de Deus pode não ser o melhor dos termômetros para nós. Mas quando nós passamos a pensar, será que Deus está sentindo a minha presença? Significa que Deus, na verdade, nunca vai se ausentar de nós. O desejo de Deus não é virar as costas para nós, nem nos abandonar. Quem sai da presença de quem? Você já parou para pensar nisso? É Deus que sai da nossa presença ou somos nós que saímos da presença de Deus? Nós estamos tão focados em nós mesmos, em ficar nos avaliando com relação ao nosso desempenho em relação a Deus, que nós nos esquecemos que Deus tem coração, que Deus pensa, que Deus fala, que Deus ouve. Só lembrando vocês que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Ele é primeiro do que nós. Mas nós muitas vezes colocamos a nossa pessoa como sendo o centro. Eu quero te dizer que Deus, como a palavra de Deus diz mesmo, né, o Espírito Santo, que é Deus, ele tem ciúmes, ele se entristece. A gente pode apagá-lo. O que quer dizer isso? Eu tenho que me perguntar se Deus está sentindo a minha presença, porque se Deus estiver sentindo a minha e a sua presença, significa que nós estamos caminhando com Ele. E isso é muito importante. Mais importante do que você sentir a presença de Deus é você ter certeza que Ele está sentindo a tua presença. Que você está andando com Ele, que você está alinhado com o seu coração. Amém? E uma das coisas que nos faz alinhar, andar na presença de Deus, gente, é oração. Oração. Você quer saber quais são as duas coisas que uma pessoa de fé perde, ou pelo menos vai ser impulsionado, tentado a perder quando passar pelas lutas, pelos obstáculos, pelas adversidades? Você quer saber o que acontece na vida de uma pessoa quando ela começa a passar pelo momento difícil, pela pressão, né, pelos momentos complicados? A primeira coisa que vai acontecer, ou você vai deixar de orar, ou você vai deixar de ler a palavra. E a segunda é uma dessas opções. Se você deixar de orar, você vai deixar de ler a palavra. Se você deixar de ler a palavra, na sequência você vai deixar de orar. São as duas coisas que primeiro acontecem. Aí, na sequência disso, vem o desastre.
Porque quando a gente não ora e quando a gente não lê a palavra, nós começamos a esfriar, começamos a nos distanciar das pessoas que caminham conosco dentro do ministério, nossos irmãos na fé, dentro da igreja. Aí ficamos presas muito mais fáceis para o pecado, para as tentações. Aí você já consegue imaginar o que vai acontecendo. É uma bola de neve, literalmente. Então hoje nós vamos falar especificamente sobre oração. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, vos será feito. Oração, gente, é a maneira como nós estabelecemos uma comunicação, estabelecemos um relacionamento, estabelecemos intimidade com Deus. E é dessa maneira, foi assim que ele desenvolveu para que nós pudéssemos alcançar não apenas as bênçãos, alcançar não apenas as vitórias. Porque muitas vezes é nos ensinado que oração é para a gente pedir as coisas e alcançarmos tudo aquilo que a gente quer. Eu quero te dizer, se você pegar a oração modelo que Jesus nos ensinou, que é conhecida aí como oração do Pai Nosso, na verdade, gente, é a oração modelo. Jesus não criou essa oração para que você ficasse repetindo ela que nem um papagaio, mas para que você entendesse dentro de um processo de comunicação com Deus, quais são os princípios que tem que existir. E embora na oração modelo exista, literalmente, nós colocarmos diante do Senhor o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor, nos provê daquilo que nós precisamos. Ao mesmo tempo, ali fala de trazer o reino para cá, de entender que Ele é o Senhor, que Ele está no céu, que Ele é superior a nós. Nós falamos de perdão, de perdoar e pedimos perdão pelas nossas transgressões, e não é pedir um perdão genérico, é você dar nome ao pecado. E também perdoar aqueles que ferem a gente. Então a oração modelo ela tem um aspecto muito mais profundo. Ela não foi criada para ser uma vã repetição, embora existem momentos que a gente está tão cansado, tão desgastado, que nós podemos usar a oração modelo sim. Mas ela não foi feita para ser uma repetição contínua. Vamos orar 10 Pai Nossos. Gente, orar 10 Pai Nossos não vai mudar a sua vida em nada, se for só uma repetição. Então a oração é a maneira como Deus estabeleceu para que nós pudéssemos tocar no coração dele, para que o nosso fosse transformado. Gente, nós vemos num tempo onde as pessoas estão tão hedonistas, elas estão tão preocupadas em realizar os seus sonhos pessoais, que isso já foi transferido para dentro da igreja, na qual o Evangelho, a palavra de Deus e a própria pessoa de Deus existem para realizar os meus sonhos e os seus. Eu quero te dizer, você está profundamente enganado se você pensa sobre isso. E se nós olharmos os heróis da fé, vemos realmente milagres, prodígios e maravilhas que eles fizeram. Mas veja o sacrifício que cada um deles teve e o preço que eles pagaram. Não um preço de dor, de perdas, mas um preço de ter intimidade, de caminhar com Deus, de ter alinhamento com Ele. Amém? Eu quero começar, gente, falando um pouquinho sobre o que é oração. Eu vou trazer para vocês 4 tópicos bem simples e rápidos. Primeiro, está no texto de 1 de João 5,14 e está lá no texto de Jeremias 29,13 que nós já lemos lá em cima. Né? Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, a vontade de quem? A minha e a sua? Não, a vontade dele. Ele nos ouve. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando nós oramos, gente, isso nos ajuda a nos aproximarmos mais de Deus e termos comunhão com Ele. Qual é a importância de ter comunhão com Deus? Toda. Levando-se em consideração que Ele é o único ser no universo que conhece todas as coisas, que criou todas as coisas, que está ontem, hoje e amanhã, que Ele sabe a sua vida ontem, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer nos próximos dias e anos adiante de você. Ele sabe o dia que você nasceu e sabe o dia que você vai morrer. Ele sabe como você nasceu e sabe como você vai morrer. Eu diria para você que ter comunhão com Ele se trata de uma questão de sobrevivência até. Mas é muito mais do que isso. Ter comunhão com Deus é ter comunhão com o seu Criador. Tocar no coração do Pai, gente, é permear o esconderijo secreto, o lugar de segurança, o lugar de conforto, de tranquilidade, de paz. Eu não falo da paz que vai ser transferida para a nossa vida e toda a confusão que está à nossa volta, de repente, vai sumir.
Eu falo de ser envolto por uma paz no meio dessa confusão, de modo que ela não faça nenhum dano na sua vida, nem na sua alma. Amém? 2. Atos 16, 25 e 26 diz assim: E perto da meia-noite Paulo e Sila oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões, todos os grilhões. A oração, gente, nos faz adorar. E na adoração os milagres acontecem. Eu vou te dizer uma coisa importante. Grave no seu coração. Toda vez que você passar por uma dificuldade, estiver ansioso por alguma coisa que vai acontecer, você começar a murmurar, você não vai tocar 1 milímetro o coração de Deus, você não vai mudar 1 milímetro a sua situação. Você vai murmurar quanto você quiser, vai aparecer até que vai se tornar ainda mais difícil. O que Deus espera de nós é que em oração, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós possamos reconhecer a sua soberania sobre nós. E a despeito dele fazer ou não um milagre, porque isso é uma coisa muito importante da gente deixar claro. Nós temos às vezes estabelecido que Deus é Deus porque ele faz milagres. Como se fosse obrigação dele fazer isso. Ele faz isso por amor, que é bastante diferente de obrigação. E às vezes o milagre acontece não como eu e você esperamos, mas da maneira de Deus. Mas sempre que você chegar na presença de Deus, você adorar Ele. Você falar quão grande Ele é, quão maravilhoso Ele é. Que não importa a dificuldade que você está passando, não importa qual seja a enfermidade que você tem, não importa qual seja o momento da sua vida mais terrível, o pior inverno que você esteja passando na sua alma, Ele não deixa de ser Deus. E quando você exalta isso no seu interior, ainda que o problema à sua volta não desapareça, você está movendo no reino dos céus o coração de Deus. Nós temos aqui o exemplo de Paulo e Silas, presos no cárcere injustamente, mas eles oravam e cantavam hinos. Eu queria saber se você já foi preso, se você já esteve numa cadeia injustamente. Não estou falando de uma opressãozinha, uma perseguiçãozinha. Eu estou falando de ser preso mesmo. Eu creio que nenhum de nós passou por isso. Mas se você passou, então você sabe o que eu estou falando. Qual é a sensação de você ser privado da sua liberdade? Paulo e Silas. Eles não estavam resmungando, eles não estavam tristes, não estavam chorando, não estavam desesperados. Eles estavam cantando hinos e orando. E aí o milagre aconteceu. Amém? 3. Está lá em Lucas 12, 29 a 32, diz assim: Não pergunteis, pois, que havei de comer, o que havei de beber, não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Em oração, nós entendemos o nosso propósito. Em oração, nós somos supridos por tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Para que Deus está nos fazendo herdeiros de um reino? Para que nós possamos implantar esse reino. É um propósito. Agora, Senhor, para eu me dedicar a implantar o reino, talvez eu tenha que abrir mão de alguma outra coisa. Mas o Senhor Deus está dizendo o seguinte: tudo aquilo que você buscar com o reino em primeiro lugar, não se preocupe, eu não vou deixar faltar nada na sua vida. Eu vou te suprir com o que você precisa para viver. Amém? Nós andamos muito inquietos, ansiosos pelas coisas. Precisamos aprender a confiar no Senhor. E depois, o último tópico, o quarto tópico, Mateus 26, 41 diz assim: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em oração, nós vencemos as tentações. Essa palavra, né, a carne é fraca, que está escrito nesse texto de Mateus 26, 41, lá no original no grego, quer dizer que a alma é delicada, é sensível a investiduras, né, a investidas, a ataques que nós possamos sofrer. Isso me lembra muito o pastor Val e a pastora Silvia, quando eles me discipulavam, e eles falavam assim: você já parou para pensar como a nossa alma, né, ela é frágil, como ela é balançável, como ela sim, ela pode ser com poucas palavras
pode ser balançada, pode ser apagada, pode ser entristecida. Sabe, basta alguém num dia levantar e dar uma palavra contrária à sua vida, parece que o dia todo acabou. É exatamente isso que está falando nesse texto. A carne é fraca. Ou seja, o espírito que Deus transformou quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, quando nós confessamos Ele como Senhor, né, e libertador das nossas vidas, único e exclusivo, não precisando de ninguém mais, apenas dele. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós e transforma o nosso espírito instantaneamente. Então o espírito está pronto, mas a nossa carne, na verdade a nossa alma é frágil. É muito frágil, gente. Então nós precisamos estar em oração, porque em oração somos fortalecidos para não cair, para não pecar. Amém? Ninguém está livre das tentações. A diferença entre uma pessoa que suplanta, que vence as tentações, é que primeiro ela tem uma vida de oração poderosa com Deus. Tem intimidade com Ele. E não é apenas no tempo do devocional, mas durante o seu dia, no decorrer do seu dia, colocando diante de Deus, conversando com o Senhor. Conversando a respeito do seu trabalho, da sua família, dos seus sonhos, do que machuca o seu coração, da onde está doendo. Amém? Isso é muito importante para nós. Isso é oração e nós precisamos aprender a praticar ela com plenitude. Segundo tópico que eu quero falar com vocês agora é sobre pedir o que é bom. Lá em Tiago 4, 2 e 3, diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. E não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Primeira coisa importante que eu quero falar para vocês, coisas que eu já falei antes, né? Deus não é o gênio da lâmpada. Não adianta você pegar a sua Bíblia e esfregar ela 3 vezes, pensando que Deus vai sair dentro dela e vai realizar os desejos do seu coração. Até mesmo se você pegar esse texto que está na Bíblia, essa palavra fala: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. É condicional. Primeiro eu preciso me agradar de Deus. Primeiro eu preciso me agradar com o propósito que Ele tem para mim, com o projeto que Ele tem para mim, com o sonho que Ele tem para mim, com a palavra que Ele estabeleceu para mim, com os princípios que Ele quer que eu siga. Enquanto eu não me agradar dele, não vou poder ver os desejos do meu coração serem realizados, porque o desejo do meu coração vai ser falho. Vai ser como está aqui no livro de Tiago. Vai ser, eu vou pedir para o meu deleite apenas, para o meu gasto. Eu vou estar investindo apenas na minha alma e não naquilo que é o reino. Eu creio que Salomão entendeu muito bem o que é isso quando ele falou sobre vaidade. Tudo é vaidade. Então, tudo aquilo que eu peço para minha vaidade, pensa que Deus, como Pai, Ele não vai fazer isso na sua vida. Ele não vai te dar coisas que vai atrasar a sua vida, que vai desviar você do propósito. Então, tem 2 condições aqui importantes. Nós não pedimos e não recebemos também. E quando pedimos, pedimos mal. E aí, é claro, também não vamos receber, porque queremos gastar com os nossos deleites. Mas se você pegar lá no texto de Mateus 7, de 7 a 11, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhes-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, ou seja, não porque os pais são maus, mas porque todos nós somos pecadores, ok? Sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens àqueles que pedirem. Amém? Então nós precisamos aprender a pedir o que é bom. Se nós estamos pedindo alguma coisa que é só para realizar o desejo do meu coração especificamente, é para o meu usufruto, é para o meu prazer, é tudo para mim. Aliás, eu fico impactado de ver em alguns lugares, em alguns ministérios, que tem na dinâmica da sua palavra, né, nas entrelinhas, isso que eu estou falando. Deus existe para satisfazer o prazer do seu coração. Eu quero dizer que você está muito enganado. Aliás, a palavra de Deus é muito interessante porque ela fala assim: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, pera um pouquinho, se a alma de Deus tem prazer em nós, então nós damos prazer a ele, porque nós só estamos preocupados em termos prazer dele. Mas quando nós estamos nele,
e a palavra dele está em nós, então começamos a entender o que é dar prazer para Deus, o que é caminhar dentro de um alinhamento e ver o milagre de Deus acontecer na minha e na sua vida. Amém? Terceiro, vou falar agora sobre pedir segundo a vontade de Deus. Acho que talvez esse seja o segredo que nós precisamos conhecer mais. João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. O que é uma oração eficaz, gente? Se eu não conheço a Bíblia, por consequência eu não conheço a vontade de Deus. Então tem pessoas que querem orar diante do Senhor e não sabem exatamente o que pedir, porque também não sabem quais são as promessas, não sabem nem o que tem direito. A Bíblia, é claro, além de ser um manual de ética, direção, procedimento, santidade, de saúde, porque fala de tantas coisas, de criação de filho, de alimentação, a Bíblia fala de tudo, gente, atual, para sempre atual. Mas nós não lemos a Bíblia e não entendemos as promessas que estão lá. Eu dou glória a Deus, porque na nossa célula nós temos a Carmen toda manhã lançando uma promessa de Deus no grupo para que nós possamos ler aquele texto e refletir. Gente, tem sido poderoso isso, todas as manhãs. Tem sido uma grande bênção. Então, se você não tem acesso a receber uma palavra, busque uma palavra na Bíblia, que seja uma promessa do Senhor, leia, medite sobre ela. Você precisa ter entendimento do que o Senhor deu para você por direito, mas também precisa entender o que o Senhor exige de você e de mim por dever. Então, para que eu possa fazer uma oração que seja eficaz, para que eu possa entrar na profundidade do coração de Deus, eu preciso conhecer o coração dele. E aonde está a revelação do coração de Deus? Está na Bíblia. Amém? Quando você lê a palavra e quando você ora o que você leu, quando você ora a palavra de Deus, gente, isso é jurisprudência espiritual. Amém? Se tiver algum advogado me ouvindo, vai entender fácil. Isso é jurisprudência espiritual. Significa que o que Deus estabeleceu ali, você declarar, e aquilo aconteceu, certo? Aquilo se realizar, é ponto pacífico. Isso não serve só para aquela pessoa, serve para mim e para você, para aquele que está à sua volta. Porque isso é um princípio espiritual, uma lei espiritual. Ela é acima de todas as demais leis. Quando eu entendo isso, e eu declaro e oro essa lei tem poder. A palavra de Deus é uma lei que é viva. E ela é eficaz. Amém? Então a palavra não vai apenas alimentar a nossa alma, mas vai trazer também a direção de como eu vou pedir algo diante do Senhor. Porque quando eu começo a entender como funciona o coração de Deus, quando eu começo a entender quais são os princípios que regem o coração de Deus, quando eu estiver orando e orar a palavra, aquilo vai se realizar. Amém? Depois, quero falar com vocês, para a gente fechar esse tópico da oração, sobre pedir com fé. Quero dar 3 textos para vocês que estão aqui na palavra. Primeiro, Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra. Vou repetir. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Depois lá em Mateus 21:22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tem algum condicionante aqui? Basta você pedir em oração, vai acontecer? Mesmo que seja a vontade de Deus, você pode pedir em oração a vontade de Deus, mas se você não crê que ele pode fazer, se você não crê que ele vai fazer, você não vai receber. É uma condicionante. Crendo, recebereis. E Marcos 11:24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires, orando, crede receber e tê-las-ei. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber. Creia que você vai receber. Você está orando a vontade de Deus? Você está orando um princípio de Deus?
creia que você está orando aquilo e que Deus é poderoso para fazer. E nós temos na Bíblia muitos exemplos, inúmeros exemplos que Deus nos deixou. São os testemunhos que Deus nos deixou de tudo aquilo que Ele fez, das pessoas que viram isso acontecer. Então creia quando você orar, porque essa é a razão pela qual as coisas vão acontecer. Jesus muitas vezes criticou a fé das pessoas. Criticou no sentido de falar, eu tenho poder para fazer e eu quero fazer. E eu não consigo fazer porque você não tem fé, porque você não crê que eu posso fazer. Amém? Crer, gente, é concordar com aquilo, é ter a certeza de que aquilo vai acontecer. Não é qualquer coisa, nós não estamos crendo em qualquer coisa, isso é muito importante a gente também guardar. A fé funciona não crendo em qualquer coisa, mas crendo na palavra de Deus. Romanos 10, 16 e 17 diz assim, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui nós temos um texto que é muito importante nós guardarmos também, que fala sobre a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, existe um ouvir que é específico para gerar em nós fé. Gente, nós ouvimos muitas coisas ao longo do nosso dia. Nós ouvimos informações que vêm da internet, nós ouvimos informações que vêm da TV, do rádio, nós ouvimos informações que vêm de ministérios, de pregadores. Nem tudo que a gente escuta, ainda que venha de pregadores da palavra, vai efetivamente gerar em nós essa fé. Por isso que é muito importante ouvir o que? A palavra de Deus. E quando eu falo a palavra de Deus, não é a minha ou a sua interpretação ou de fulano ou de ciclano, mas especificamente o que aquela palavra está falando conosco. A interpretação que existe da palavra é aquela que o Espírito Santo nos dá. Que o Espírito Santo nos dá. Nós temos muitas pessoas trazendo uma palavra que tem como embasamento uma interpretação pessoal. Sempre que você escutar uma palavra, você busque na Bíblia para saber se aquilo é verdade ou se não é. Em oração nós tocamos o coração de Deus? Sim, é verdade. Em oração nós alcançamos um milagre? Podemos alcançar alguma coisa que precisamos? Sim, é verdade. Eu tenho muitas experiências alcançadas diante do Senhor em oração. Mas em oração o meu coração também pode ser transformado? Deve. Em oração eu entendo que Deus é Deus e eu sou servo, e que por mais que Ele tenha me feito filho, por conta da minha entrega da minha vida para Jesus Cristo, eu continuo estando num ponto, num patamar abaixo daquilo que Deus é. Deus é Senhor, nós somos servos. Então, gente, nós precisamos desenvolver uma vida de oração, mas baseada nos fatores corretos, nos princípios corretos. Uma vida de oração vai nos permitir caminhar muito mais próximos de Deus. E aí quando você entrar nessa questão de, será que eu estou sentindo a presença de Deus ou não? Você vai se lembrar que também Deus pode estar ou não sentindo a tua presença do lado dele. E você vai estar do lado dele, caminhando com ele, quando você estiver andando em santidade, quando você estiver lendo a palavra, quando você estiver praticando a palavra e principalmente em oração, falando com ele, se comunicando com ele. A sua oração tem que conter gratidão, a sua oração tem que conter louvor, a sua oração tem que conter elogios para Deus. Quanto você elogia a Deus todos os dias? Quem Ele é para você? Porque eu quero te dizer que independente do que você acha que Deus é para você, o que Ele é mesmo é muito maior do que nós podemos conceber. Pois quem sondou o coração de Deus e conheceu o profundo do Senhor? Quem? A palavra de Deus fala que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso, e é Ele quem nos revela esse interior. Mas nós precisamos chegar diante de Deus com humildade. Não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer.
Sim, eu sei que você e eu temos os nossos desejos, temos nossos sonhos. Eu não quero dizer para você abandonar isso, de forma alguma. E também não quero dizer que diante de uma luta você não possa chegar diante de Deus e pedir o socorro. Sabe, às vezes eu falo para o Senhor assim: Deus, se o Senhor não pode me ajudar, quem poderá? Quem? Então, quando você estiver passando por um momento difícil da adversidade, não deixe de orar, busque ainda mais. Mas busque na palavra do Senhor. Amém? Também não adianta você estar passando por aquela situação que você está sendo perseguido no seu trabalho, está aquela opressão, está tentando puxar o seu tapete, e você vai diante do Senhor e fala assim: Senhor Deus, passa no fogo essas pessoas que me perseguem. Senhor Deus, arranca elas da empresa, faz elas perderem o emprego, esses que me perseguem. Nós precisamos saber orar também, amém? Deus vai vir no nosso socorro, mas não adianta a gente pedir loucuras, porque Deus não vai realizar. Então, é necessário que nós coloquemos as nossas petições diante dele, mas também é necessário que nós coloquemos da maneira correta, com humildade, reconhecendo que ele é Deus. Amém? A palavra que nós ouvimos hoje é que ele escuta as nossas orações, ele dá atenção para aquilo que nós estamos passando. Eu não sei o que você precisa da parte de Deus. Eu não sei se você precisa de um milagre. Eu não sei se você está precisando que alguma coisa aconteça para mudar o seu coração. Eu não sei se é alguma coisa que você precisa vencer na sua saúde. Eu não sei se é alguma coisa que você precisa vencer na sua alma, um pecado que te aprisiona. Eu não sei se o que você sente é angústia, incertezas, dúvidas, e isso atrapalha totalmente o seu relacionamento com Deus. Eu quero te dizer, não existe fórmula secreta. O que existe é você buscar a Deus em oração. Eu já escutei pessoas falando assim: mas Carlos, eu busco a Deus, eu não ouço nada, eu não sinto nada. Mas quem falou? Aonde está escrito que você precisa sentir alguma coisa? Se condicionou a presença de Deus se manifestar, claro, eu imagino que a presença de Deus se manifestando com o poder dele, alguma coisa aconteça. Mas nem sempre eu vou sentir alguma coisa. A certeza que eu tenho que ter é pela fé, muito antes dos meus sentidos. Sabe, a gente vem talvez daquele movimento pentecostal do arrepio, tô sentindo um fogo nas minhas pernas. Gente, arrepio a gente tem às vezes quando faz frio, fogo nas pernas a gente tem quando está no sol. Essas coisas podem acontecer e não necessariamente são Deus se manifestando. Você precisa ter fé. Que quando você se colocar diante do Senhor com humildade, orando aquilo que está no coração dele, ele vai ouvir. E embora você não esteja sentindo nada, não se preocupe. Não é isso que vai mudar o seu dia. Eventualmente, o quebrantamento de Deus pode acontecer. Não estou dizendo que também, não é uma regra isso, gente, amém? É a multiforme vontade de Deus. Nós não podemos colocar Deus numa caixinha, mas é claro que ele deu exemplos na sua palavra, de como ele age e o que acontece com as pessoas. Então, creia, porque aquele que crê chegando diante de Deus é firme como a rocha. Mas aquele que chega duvidando se Deus pode ou não pode fazer, quando você ora, você nem consegue tocar o coração de Deus. Amém? Deus tem provisão para a sua vida, Deus tem um milagre para a sua situação adversa, Deus tem uma saída para essa condição que você está orando e não vê uma luz no fim do túnel. Sim, Ele tem. Mas mais do que isso, Ele tem amizade para desfrutar com você, porque eu gosto muito quando Jesus falou, né? Vocês não chamam mais de servos, mas agora vos chamo de amigos. Porque eu estou contando e revelando para vocês os segredos, e a gente não conta isso para qualquer um. A gente conta só para os amigos. Então, muito mais do que o milagre que a gente precisa, da bênção que a gente quer alcançar, ou do sonho que a gente quer realizar, e eu não estou dizendo que a gente não deva pedir isso. Sim, a gente deve, está escrito, né? Fazei conhecidas as vossas petições. Mas eu quero também te dizer que mais do que isso você vai ter um relacionamento de amizade com Deus, de conhecer o coração de Deus, de saber como Ele é especial, como Ele é único, de como é bom a gente estar na presença dEle, de como é bom a gente desfrutar das palavras dEle,
Mesmo que não mude nada das circunstâncias à minha volta, mas só de eu conversar com Ele e de eu ouvir o doce som da sua voz. Carlos, como é que eu vou escutar o doce som da voz de Deus? Leia a Bíblia. Você já vai estar escutando a doce voz do Senhor. E eventualmente, em momentos que você estiver buscando Ele de todo o seu coração, porque não pode ser só um pouquinho, não pode ser só metade, não pode ser 80%, tem que ser todo o seu coração. Ele vai se revelar a você. E tem pessoas que tiveram a experiência de ouvir a voz dele mesmo, a voz do Senhor. Na maioria dos casos, o que nós ouvimos é a voz interior, é o Espírito Santo calando o nosso interior e declarando que aquilo que nós estamos escutando efetivamente vem da boca dele. Mas eu quero te dizer nessa noite, não se ausente da presença de Deus. Quando nós deixamos de orar, nós começamos a nos ausentar dele. Não tem como a gente ter intimidade com alguém sem a gente falar com ele, se a gente buscar conhecer o coração dele, sem a gente falar do nosso. Porque às vezes também as pessoas acham assim, mas Deus já conhece tudo o que acontece comigo. O que eu preciso falar? Gente, eu falo tudo o que acontece comigo. Eu conto o que dói, eu conto as coisas que eu passo que me machucam. Eu conto as situações que, sabe, eu podia ter feito de maneira X e fiz de Y, deu tudo errado. Ele já sabe de tudo isso, mas eu quero contar para ele. Eu tenho a impressão que isso também serve para nós como uma válvula de escape, sabe? Não estou falando para a gente falar meramente por falar. Mas quando nós falamos para ele aquilo que nós passamos, de certa forma é como nós estivéssemos entregando o fardo, sabe? Cada palavra que eu lanço daquilo que está me machucando, daquilo que está me doendo, daquilo que está me afligindo, daquilo que traz ansiedade para mim, é como se eu soltasse essa palavra e ela fosse um fardo na minha vida, que fosse em direção a ele, e ele pegasse esse fardo e falasse assim, agora deixa esse fardo comigo, que para mim isso aqui não é nada. Agora eu vou colocar o meu fardo, vou colocar o meu jugo na sua vida. Que a Bíblia diz que é leve, que é suave. Amém? Seja uma pessoa de oração, mas seja uma pessoa que não sai da presença de Deus. Porque eu quero te dizer que além de você sentir ou não a presença dele, eu quero dizer que ele também sente a sua presença ou não. E se ele fez todo esse sacrifício por você, se ele entregou o seu filho amado por você, é porque ele queria a sua presença com ele. E a gente não pode, de maneira leviana, deixar de considerar isso. Eu queria que você fizesse uma oração comigo nessa noite. Que você declarasse assim, Senhor Jesus, a minha vida é tua. Eu te dou. Eu te entrego os meus sonhos, eu te entrego os meus projetos, eu te entrego a minha família, eu te entrego os meus talentos. Realiza em mim o teu querer. Me ajuda a caminhar contigo. Me ajuda a conhecer o teu coração. Eu quero saber o que o Senhor ama, porque são essas coisas que eu quero amar. Eu quero saber as coisas que o Senhor abomina, porque são essas coisas que eu quero abominar. Eu quero para a minha vida tudo que está no teu interior. Faz morada em mim. Muda a minha história. Fala comigo, porque eu sei que o Senhor me ouve. Em nome de Jesus. Amém.